Olá, gente, eu sou o Wilbert, sou de Brasília, sou pastor evangélico, sou aposentado da justiça, sou uma pessoa que trabalha pró-vida, sou uma pessoa conservadora, sou uma pessoa que crê na Bíblia como a palavra de Deus e esses valores eu não abro mão. Me alegro quando alguém testifica desse poder, do poder do nome de Jesus, e me entristeço profundamente quando alguém levanta calúnias e fere de alguma coisa ou tenta ferir de alguma forma a igreja que é o corpo vivo de Cristo. Hoje, no jornal Metrópole, é um jornal eletrônico, saiu essa matéria muito triste de um colunista aqui chamado Anderson França, e olha que todo castigo para crente é pouco. Assim, falar sobre Anderson, que escreveu, mas eu fico impressionado como que um jornal como Metrópole pode deixar uma matéria dessa: todo castigo para crente é pouco. É uma coisa simplesmente asquerosa. O que esse homem, como diz na matéria mesmo aqui, falando sobre ele, um ativista de esquerda que condena tudo quanto é os valores tradicionais, um ativista que fala nessa matéria dizendo: toda pessoa que apoia a assassina Flor de Lis, ele fala isso lá, são os mesmos que votaram no Bolsonaro. Ou seja, todo eleitor do Bolsonaro é assassino. Se evangélico, então, ele diz que até quando o cara é traído, merece em dobro. A matéria está dizendo. Eu notei algumas coisas que ele fala na matéria, nem merecia não, mas já começa pelo tema: todo castigo para crente é pouco. Depois ele fala, é interessante que ele fala sobre discurso de ódio. Eu nunca vi uma matéria com tanto ódio, com tanto preconceito, igual a desse cidadão aqui. Ele diz lá: Flor de Lis é representando a igreja evangélica em gênero, número e grau, ou seja, como homicida, chamando todos os evangélicos de homicida. Começa por aí. Depois ele fala na matéria dele que crentes falam contra negros, olha que absurdo. Que crente fala contra os trans, absurdo. Que crente é contra pobre. Não existe entidade no mundo que apoie e ampare mais os pobres do que a igreja. Não existe. E depois ainda fala que os crentes são aqueles que violentam os gays. De onde que esse cidadão pode falar uma bobagem dessa? Depois, na matéria dele, ele compara o crime, né, a todas as pessoas que não pensam ideologicamente de esquerda como ele. E ele chega a dizer, abre aspas, a palavra dele: a todos esses de direita, bambu nos safados pastores, e assim por diante. Ele chama a igreja, a expressão que ele usa, a igreja é um banheiro sujo. E mais, olha que do texto que eu tirei dele: Jesus evangélico, ele cheirava cocaína e saiu de casa por inveja de Satanás. Aliás, ele coloca do irmão Satanás. Se ele coloca irmão, referindo a ele, tudo bem, eu não vou discordar nesse ponto, está certo. E ele fala assim: e Jesus saiu de casa fazendo pip, não vou falar a expressão que ele usa aqui de Jesus. E ele vai denegrindo a imagem da igreja, e no final da matéria diz assim: o reino de Deus será tomado pela força, quem tem ouvidos ouça. Esse cidadão, até a Folha de São Paulo excluiu, o demitiu. E agora ele mora em Portugal, dizendo ser perseguido para morar lá. É um homem que foi desviado da fé, um homem que perdeu os valores de Deus, e um homem que, em nome da liberdade de expressão, fala coisas que agridem. É verdade liberdade de expressão? Sim. Nós sabemos que o Supremo muitas vezes tem que tentar tolice, é muito ruim. Mas até a liberdade de expressão precisa ter um limite. A Lei 7.347, de 24 de julho de 85, eu fui consultá-la, ela responsabiliza a pessoa por danos morais, no seu inciso 7, toda pessoa que fere a honra, a dignidade de grupos sociais, étnicos ou religiosos. Está mais claro que isso? Ferir a honra, chamando a gente de assassino, de bandido, de pessoas inescrupulosas. Então, uma pessoa dessa, eu fui ver um vídeo dele, deu ânsia de vômito. Sabe por quê? No vídeo ele fala claramente que Jesus é gay, que Deus é gay, que em vez de Moisés tinha que ser o Ney Matogrosso rebolando na frente do povo de Israel. É um cara que debocha dos valores cristãos. Então, a gente não tem que dar mínimo a um cidadão desse. Eu estou falando em nome do povo evangélico, trazendo minha nota de repúdio, não a ele, porque ele não merece. A Folha de São Paulo já desprezou. Acho que o Metrópole precisa fazer a mesma coisa. Isso não dignifica o jornal. Cai. Nós somos uma população cristã.
Eu quero dizer agora a palavra aos cristãos, não a ele, porque não acredita na palavra de Deus, dizer o que a Bíblia diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo em diante, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, olha aí, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ele, inclusive, naquele vídeo, ele fala que foi apaixonado aos 16 anos por outro homem. Então a gente já vai vendo por que defende essas coisas. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se desses também. É a palavra de Deus. Precisa ser mais claro? Que seja anátema esse tipo de pessoa. A igreja, ela é essencial, ela é vitoriosa, ela é gloriosa e ela é triunfante. E vai continuar. Doa a quem doer. Que o céu se manifeste nessa terra mais e mais. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe sua vida e que Deus tenha misericórdia desse rapaz. Um abraço.